Caríssimos alunos, neste nosso encontro nós iremos tratar sobre repousos do trabalho. Um instituto extremamente importante para a saúde dos trabalhadores, para o exercício do direito de desconexão dos trabalhadores. Nós temos 4 tipos de repousos, ou intervalos, ou ainda descansos, que são assegurados na legislação. Nós temos o intervalo entre a jornada, que é aquele repouso que ocorre durante uma jornada de trabalho, por isso que é intra-jornada. Nós temos o intervalo interjornada, que é aquele que ocorre entre um dia de trabalho e outro, portanto, entre 2 dias de trabalho, 2 jornadas diferentes. Nós temos os intervalos intersemanais, que são os repousos semanais, preferencialmente aos domingos. Nós temos feriados também, que recebem o mesmo tratamento dos repousos semanais, também conhecidos como descansos semanais. E, finalmente, nós temos o intervalo anual, que é mais conhecido como as férias. Após 12 meses de trabalho, o empregado adquire o direito de gozar 30 dias de férias. Então, esses são os 4 grandes tipos de repousos do trabalho que nós temos. No encontro de hoje, nós iremos tratar desses 2 primeiros tipos, o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. Os intervalos trabalhistas, e aí já numa concepção um pouco mais ampla, são lapsos temporais regulares, remunerados ou não, situados no interior da duração diária de trabalho em que o empregado pode sustar a prestação de serviço e sua disponibilidade perante o empregador, nas lições de Maurício Godinho Delgado. Então, existem intervalos que ocorrem durante a jornada de trabalho que podem ser remunerados ou não. Nós iremos ver cada um desses tipos, em que o empregado não está mais obrigado a colocar o seu tempo à disposição do empregador, porque, na verdade, ele deve fazer um repouso segundo a legislação. O empregador não pode, portanto, interferir no repouso desses empregados. Quais são os objetivos principais relacionados aos intervalos intrajornadas? Os objetivos principais são relacionados à saúde, porque esses intervalos estabelecidos na legislação propiciam repouso para que o empregado recupere as suas energias físicas e mentais gastas durante a execução da atividade laborativa, preservando, portanto, a sua saúde. É claro que também, dentro desses intervalos, o empregado ele pode se alimentar. Então, é possível que ele reponha as suas energias, não apenas recupere pelo descanso, mas reponha por meio da alimentação. Então, para aqueles empregados que trabalham 8 horas, é muito comum o intervalo intrajornada ser utilizado não apenas para o repouso, mas para se alimentar, especialmente para almoçar. Aqueles que começam o trabalho que é o mais comum de manhã e vão até a tarde, o início da noite. Então, é um tempo que eles têm para ingestão de alimentos necessários à recomposição das energias gastas. Mas também, considerando que no intervalo entre a jornada, via de regra, o empregado tem direito a se desconectar, a fazer qualquer atividade que bem lhe aprover, ele pode exercer qualquer atividade extralaboral. Atividade de lazer, então ele pode, durante seu repouso, na jornada de trabalho, ler um livro, praticar uma atividade desportiva. Então, às vezes, eu vejo o pessoal da construção civil dormindo, mas às vezes também eu vejo ele jogando uma peladinha. Mas podem ir para a academia, muitos empregados se utilizam do intervalo de almoço para dar uma malhada. Podem ir ao banco, pagar contas, comprar um produto numa loja, no shopping, ir ao médico, ao dentista. É claro que os intervalos intrajornada têm duração não tão longa, então depende muito da duração para o exercício dessas atividades extralaborais. Mas o empregado, em princípio, dentro daquele período de descanso, ele pode fazer o que bem entender, porque fica assegurado o seu direito à desconexão. Existe uma tendência à restrição
né, de transação, de flexibilização dos intervalos, mas há uma certa margem, né, para aumentar ou diminuir os intervalos intra-jornada. E nós iremos ver cada uma dessas hipóteses posteriormente. No que se refere à classificação desses intervalos, nós temos os intervalos comuns e intervalos especiais, intervalos remunerados e intervalos não remunerados. Quais são os intervalos comuns? Os intervalos comuns são destinados a qualquer empregado e só depende da duração da jornada. Então, como é que nós ficamos? Para empregados, qualquer empregado, com jornada de até 4 horas, ele não tem intervalo, porque a jornada é muito curta, não há necessidade de uma recuperação, de recomposição das energias físicas e mentais. Para aqueles empregados que têm uma jornada diária de 4 a 6 horas, ele tem direito a um intervalo de 15 minutos, e para aqueles empregados que têm uma jornada superior a 6 horas, eles têm intervalo de 1 a 2 horas. Então, esses são os intervalos comuns, que são assegurados a qualquer empregado, o que, na verdade, vai depender mesmo se ele tem intervalo e qual a duração é efetivamente o tamanho de horas, a quantidade de horas, melhor dizendo, que aquele empregado trabalha por dia. E nós temos intervalos especiais. São intervalos sem prejuízo desse intervalo comum aqui, tá? Então não interfere no intervalo comum, mas são destinados a categorias específicas ou para o exercício de circunstâncias diferenciadas, por exemplo, trabalho no frio. Então, a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho no frio, tem direito para recuperação térmica de mais 20 minutos, sem prejuízo desse intervalo comum. Nós temos intervalos remunerados e não remunerados. Os intervalos comuns, esse qualquer empregado tem para alimentação, repouso, não são remunerados e não integram a jornada de trabalho. O contrato fica, então, em tese, suspenso. Na prática, funciona assim. A jornada do empregado é de 8 horas, então ele vai ter 8 horas de trabalho mais 1 hora de intervalo durante essas 8 horas. Então, assim, ele vai ficar 9 horas, sendo que dessas 9 horas, 8 horas são de trabalho e uma, que vai ocorrer durante aí essas 9 horas, é de repouso e alimentação. Então, no eixo trabalho, ele fica a jornada específica dele mais um intervalo comum. Para quem trabalha 6 horas, são 6 horas e 15. 6 horas de trabalho e 15 minutos de intervalo. Para quem trabalha 4 horas, ainda tem intervalo. São 4 horas seguidas. E esse intervalo, o empregado não está recebendo por isso. Diferentemente do que ocorre com o repouso semanal. O repouso semanal é remunerado. Ele fica sem trabalhar um dia por semana, mas ele recebe por esse dia. As férias também. Nas férias, ele fica 30 dias de férias, mas ele recebe por esses dias que ele não trabalha nas férias. Mas o intervalo intra-jornada e interjornada, os comuns, né, não são remunerados. Mas os intervalos especiais, via de regra, integram a jornada de trabalho e são remunerados. Então lá o pessoal da digitação, que tem que fazer intervalo de tempos em tempos, ele faz um intervalo comum, que não é remunerado, mas além desse intervalo comum, ele vai ter que fazer um intervalo a mais para digitação, né, já que é uma atividade bastante desgastante, e vai receber por esse intervalo, e a jornada de trabalho dele vai computar esse período de descanso. Tá? Então tem essa diferença entre os intervalos comuns e os intervalos especiais. Uma pergunta que se faz é, tá bom, no trabalho noturno, das 22 às 5, que a hora é reduzida. O intervalo também vai ser reduzido de 52 minutos e 30 segundos, um intervalo de 1 hora? 52 minutos e 30 segundos de intervalo equivale ao intervalo de 1 hora? Não. Aí não faz sentido nenhum. A hora é reduzida, noturna, porque é uma hora de trabalho mais desgastante. Se é mais desgastante, você não vai poder reduzir o intervalo dele de 1 hora. Então, no trabalho noturno, a hora é reduzida de trabalho, mas a hora de intervalo entre a jornada é normal, é a cronológica, é a do relógio. Tá? Vamos lá. Intervalos comuns, que são os mais importantes, né, os mais comuns mesmo, né, os que ocorrem numa incidência maior no cotidiano trabalhista. São normalmente destinados a repouso e alimentação,
não são computados na duração normal de trabalho. Como eu falei para vocês, o empregado trabalha 8 horas e goza de 1 hora de intervalo, um total de 9 horas. Então, só para vocês entenderem, o total de 9 horas. Só para vocês entenderem, o empregado inicia a jornada às 8 horas, termina às 17 com 1 hora de intervalo. Ele não vai ter direito às horas extras. Se você parar para pensar, este intervalo eu falei 8, né? Das 8 às 17 são 9 horas, mas uma dessas horas é de intervalo. Então, na verdade, ele está trabalhando 8 horas sem fazer hora extra. Se ele não tiver o intervalo e trabalhar às 9 horas, aí sim ele faz hora extra. Mas se ele trabalha das 8 às 17, de meio-dia a 1 ele faz o intervalo, ele vai estar trabalhando só 8 horas, ok? Então, para os trabalhadores urbanos, né, que é a maior quantidade de trabalhadores que nós temos, se a jornada diária for inferior a 4 horas, não tem intervalo entre a jornada. Se a jornada diária for entre 4 e 6 horas, tem 15 minutos de intervalo. Vou botar aqui de intervalo para ficar fácil para vocês. Ó, intervalo. Se a jornada for superior a 6 horas, tem de 1 a 2 horas de intervalo. Professor, tá bom, então a jornada é de 4 a 6 horas por dia. Tem direito a 15 minutos de intervalo. Perfeito? Perfeito. Mas e se ele usualmente prorroga a sua jornada de trabalho? Na verdade, ele foi contratado para trabalhar 6 horas, mas ele usualmente trabalha 30 minutos a mais. Ele está trabalhando 6 horas e 30 minutos. O intervalo dele vai ser de 15? Não. Se usualmente ele está trabalhando 6 horas e 30 minutos, aí ele já entra na regra seguinte. É como se ele estivesse trabalhando em jornada superior a 6 horas. Então, além dos 30 minutos extras, ele vai fazer jus a um intervalo de 1 a 2 horas. E vejam, aqui não é negociável, porque o intervalo é extremamente importante para a saúde do empregado. Então, se ele está trabalhando mais que 6 horas, o legislador presume que ele precisa de um intervalo maior. É possível estabelecer um intervalo superior a 2 horas? É possível. Via acordo entre as partes, seja individual, seja por norma coletiva. Então, alguns restaurantes que funcionam no almoço e no jantar, às vezes fazem isso. Né? Querem o garçom tanto no almoço como no jantar, e aí eles pedem para o garçom chegar numa jornada, né, no início do expediente, antes do almoço, para que o garçom possa atender o almoço. Eles fazem um intervalo no meio da tarde, quando o movimento diminui bastante, um intervalo maior, às vezes de 3 horas, né, e aí depois eles voltam para atender no jantar. Também motoristas de ônibus, isso é muito comum, porque motorista de ônibus, ou a quantidade de ônibus maior é no início da manhã, em que tem que levar os trabalhadores, né, os estudantes, e no final do dia, que também tem que trazer, né, os trabalhadores da cidade. Então acaba que aquele horário, né, do meio da manhã até o meio da tarde é um horário em que não há uma movimentação tão grande. E às vezes as empresas de ônibus fazem isso. O motorista começa bem cedo, às 6 da manhã, aí trabalha até às 9 e pouco, aí faz um intervalo até, né, 18 horas, e aí depois eles voltam. Para a empresa de ônibus é excelente, porque não precisa contratar 2 empregados, contrata um só e resolve. Agora, para o trabalhador é muito complicado, porque ele fica basicamente o dia inteiro envolvido com o trabalho. Das 6 da manhã até as 11 da noite ele vai estar envolvido com o trabalho. Isso é muito cruel, né, para a vida daquela pessoa, porque ele praticamente não tem direito a se desconectar do trabalho, ele vai estar preso.
no meio do dia, ele não vai conseguir voltar para a casa dele, porque normalmente esse pessoal da, né, motorista de ônibus mora na periferia. Então eles têm que ficar no centro da cidade aguardando sem fazer nada. Eles não vão para uma academia, eles não vão, né, para uma escola, eles vão ficar parados ali, provavelmente na rodoviária, de bobeira. Então é algo extremamente complicado, mas a legislação permite isso, só para vocês perceberem o quanto que a legislação trabalhista também é sensível aos interesses do empregador, porque para o empregado isso não é vantajoso. Professor, e se o intervalo for superior a 2 horas, mas não tiver o acordo entre as partes? Aí já existe a súmula 118, que entende que aquele tempo, além das 2 horas, é um tempo à disposição, mas pouco o intervalo é de 3 horas, mas não tem acordo. Até 2 horas é possível. Essa última hora, para completar 3 horas, vai ser considerado tempo à disposição do empregador, então vai integrar a jornada de trabalho, e se a jornada total ultrapassar, né, o limite contratual, aí paga como hora extra. Tá? Então aqui tem um exemplo, o empregado chega às 8, sai às 19, com o intervalo das 12 às 15, né, um intervalo de 3 horas, só que sem acordo. Então aqui está sendo devido uma hora extra, porque ele está trabalhando 9 horas. Né? Na verdade, é como se ele tivesse um intervalo legal de 2 horas. Essa 1 hora a mais aqui é tempo à disposição do empregador. Em relação à falta do intervalo ou gozo parcial, o artigo 71, parágrafo 4, diz o seguinte: caso o intervalo de no mínimo 1 hora não seja concedido, devido ao tempo suprimido de intervalo, o acréscimo mínimo de 50% do valor da remuneração da hora normal de trabalho, o que a gente chama de hora extra ficta. Então vamos supor que eu tenho um intervalo de 1 hora, mas eu tirei um intervalo de 30 minutos só e trabalhei outros 30 minutos no meu intervalo. Eu vou ter direito a receber esses 30 minutos que eu não tive de intervalo com um adicional de 50%, uma hora extra física, sem prejuízo de eventual hora extra que eu tiver, caso eu ultrapasse os limites diário e semanal previstos na Constituição. Então, essa parcela do artigo 71, parágrafo 4, não confunde com a hora extra propriamente dita. É uma parcela independente. É parcela por não usufruir o intervalo de maneira regular. Mas é só pelo tempo suprimido. E aqui houve uma alteração significativa da reforma trabalhista. Né? Lembrando que tudo que está da cor vermelha é alterações feitas pela reforma trabalhista. Antes, o empregado iria receber todo o intervalo com o adicional de 50%. Agora não, é só o intervalo suprimido, tempo suprimido. E antes, esta parcela tinha natureza salarial. Agora, ela tem natureza indenizatória. Por força do artigo 71 e da alteração que foi feita pela reforma trabalhista. É possível reduzir o intervalo para menos do que 30 minutos? Sim, é possível. Para menos do que 1 hora? Desculpa, 1 hora, né? Quem trabalha de mais de 6 horas por dia? Sim. É possível por norma coletiva, é uma nova alteração da reforma trabalhista, ou por requerimento feito às autoridades da Secretaria Especial do Trabalho, naquelas hipóteses em que o empregador observar as normas de organização do refeitório e os empregados vão ser submetidos a regime de horas extras. Qual que é a ideia? Se o empregador ele tem um refeitório e, né, de acordo com as normas regulamentares da Secretaria Especial do Trabalho, ou do Ministério do Trabalho, né, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, atualmente é a Secretaria, e se os empregados não estão submetidos a regime de horas extras, então o intervalo dos empregados pode ser mais curto, porque ele não vai precisar sair para procurar alimentação, ele vai almoçar no próprio local de trabalho, num ambiente saudável, e ele não vai precisar de tanto repouso, porque ele não está sendo submetido a um regime de horas extras. Então, nessa hipótese é possível, mas desde que autorizado pelo Ministério do Trabalho. Ou via norma coletiva. Aqui houve uma crítica muito grande, porque se entende que as questões relacionadas a intervalo são de saúde do trabalhador e que não poderiam ser flexibilizadas. Mas a reforma sim o flexibilizou. Para o trabalhador rural, a duração do intervalo é um pouco diferente, porque a lei do trabalhador rural tem previsões diferentes. Até 6 horas não há previsão legal de concessão de intervalo, a verdade é essa, e a partir de 6 horas
O que se fala é que o intervalo deve ser de acordo com os usos e costumes de cada região. Agora, o que são os usos e costumes de cada região, né? É uma investigação que o juiz vai ter que fazer. Só que a jurisprudência evoluiu para dizer que, tá bom, mas sendo observado um mínimo de 1 hora, que é o trabalhador urbano. Para os trabalhadores domésticos, também não há muita diferença de 1 a 2 horas, mas a redução para 30 minutos não precisa ser por norma coletiva, como para os trabalhadores comuns. Pode ser por acordo escrito, tá? Pode ser por acordo escrito. Trabalhador doméstico que resida no local de trabalho, então é só esse trabalhador que reside no local de trabalho, mora lá, né? Pode ter um intervalo majorado e, ao mesmo tempo, desmembrado em 2 períodos, sendo que cada um deles tem que ter no mínimo 1 hora, cada um desses períodos, e até o limite de 4 horas, os dois juntos. Então, por exemplo, pode ser um intervalo de 1 e outro de 3, pode ser um intervalo de 2 intervalos de 2 horas, um de 1 hora e meia, outro de 2 horas e meia. Sendo obrigatória a condição, né, essa condição especial, de registro na CTPS e proibida a pré-anotação do intervalo, vai ter que ser realmente calculado. Mais uma vez, para o empregador, vai ser ótimo esse intervalo de 4 horas, porque vai ter um empregado doméstico no café da manhã, né, no almoço e no jantar, é só ele distribuir esse intervalo. Se forem de 4 horas, né, os dois no total, o empregado doméstico vai trabalhar 8 horas, mais 4 intervalos, vão ser 12 horas preso nesse contexto. Agora, para o empregado é muito ruim, né? Porque o empregado doméstico que reside no local de trabalho não tem o que fazer, não vai pegar esse intervalo e, às vezes, não tem nem um lugar para ficar. Não vai pegar esse intervalo e vai ler um livro, vai ver um Netflix, vai para a academia, não vai fazer isso. Ele vai ficar esperando de braço cruzado, com o risco ainda de não aguentar e começar a trabalhar no período de intervalo, o que vai causar um problema para o próprio empregador, tá? Porque não é horário de trabalho, o intervalo tem que ser usufruído. Os motoristas e cobradores, né, fiscalização de campo e afins tem também uma situação especial, né, possibilidade de fracionamento ou redução numa condição diferenciada, fracionamento e redução compreendidos entre o término da primeira e o início da última hora trabalhada, obrigatoriedade de previsão desse fracionamento em acordo coletivo, e os intervalos não podem ser descontados da jornada. É aquela situação que às vezes o motorista tem que esperar entre uma viagem e outra 15 minutos, 20 minutos, e fica sem fazer nada, e as empresas de ônibus passaram essa alteração, que é relativamente recente também, em benefício próprio, né? Mais uma vez lembrando que o direito do trabalho não é fruto sempre de uma alma bondosa que pensa de forma racional a regulação do trabalho. É fruto de conquistas de determinadas categorias e às vezes conquistas que não fazem muito sentido. Aqui nós temos intervalos especiais, tá? Vou passar rápido, são vários, né? Aqui eu selecionei alguns, ó, serviço de mecanografia, digitação, por exemplo. Tem intervalo de 10 minutos a cada 90 de datilografia para evitar doenças ocupacionais. Telefonia, telegrafia e radiotelegrafia, 20 minutos para cada esforço contínuo de 3 horas. Minas em subsolo, 15 minutos a cada 3 horas. Serviços frigoríficos, 20 minutos a cada 1 hora e meia, né, por conta do frio. O intervalo especial das mulheres, que tinha-se de 15 minutos antes da realização de horas extras, foi revogado. O artigo 384 da CLT foi revogado pela reforma trabalhista. Me parece de forma correta, não faz muito sentido só as mulheres terem esse intervalo, né? Parece que é um tratamento diferenciado que prejudica até o acesso ao mercado de trabalho das mulheres. Claro que as mulheres, elas têm uma diferença física, via de regra, dos homens, mas isso não pode ser generalizado, tem mulheres até mais fortes que os homens, mais resistentes. A questão é saber se todos precisam de um intervalo antes de fazer horas extras. Bem, o TST entendia que esse intervalo do 384 tinha sido recepcionado pela Constituição, que não era discriminatório, a despeito de eu entender o contrário, mas a reforma trabalhista acabou com o intervalo. Embora mantenha o dos menores. Os menores têm o mesmo intervalo que as mulheres tinham. Se os menores precisarem fazer horas extras, eles têm que fazer um intervalo de 15 minutos antes. A amamentação, né? 2 descansos de 30 minutos cada, até 6 meses de idade.
E após esse período, se houver necessidade por atestado médico, né? Então pode ser que esse prazo de 6 meses seja estendido, né? Então a criança seja amamentada até uma idade superior. E esses intervalos podem ser definidos por acordo entre as partes, né? Vão ser 2 intervalos juntos? Normalmente eles fazem isso, eles pegam os 2 intervalos e colocam no final da jornada. Então a mulher, ao invés de trabalhar 8 horas, ela trabalha 7, porque ela tira essa última hora, ela tira os 2 intervalos de 30 minutos. Porque, obviamente, a mulher não vai levar a criança para amamentar na empresa. Né? A criança vai estar na casa e provavelmente com uma madeira preparada. Então, para a mulher e para a criança é muito interessante que haja uma flexibilidade de quando esses intervalos vão ser executados. É possível que o empregador conceda intervalos por mera liberalidade, mas aí esse intervalo por mera liberalidade integra a jornada de trabalho. É como se fosse aquela situação de um intervalo superior a 2 horas que não teve acordo prevendo essa extensão. Então ele vai integrar a jornada de trabalho, vai ser como se fosse hora de trabalho. Então vamos supor que eu tenho intervalo de 2 horas para almoço. Mas à tarde, meu empregador dá um intervalo de 15 minutos para a gente lanchar. Tem 2 horas e 15. Esses 15 minutos são como se fossem horas de trabalho. Ou aqueles pequenos intervalos que o empregado faz, né, durante a jornada de trabalho. Se o empregador consente, são intervalos, né, consentidos e que integram a jornada de trabalho. Se ao final houver extrapolação das 8 horas diárias, haverá pagamento de horas extras. Controle dos intervalos. O entendimento majoritário, à luz da interpretação literal do artigo 74, parágrafo 2º, é que os intervalos podem ser pré-assinalados. O que significa isso? O empregador não precisa controlar efetivamente, pode colocar só o horário fixo lá no intervalo, de meio-dia às 13, em todas as folhas de ponta. Para mim isso é um absurdo, porque obviamente isso interfere na quantificação real do intervalo. Para que a gente tenha uma quantificação exata e precisa e verdadeira da jornada de trabalho, eu preciso saber o horário que ele entra, o horário que ele sai do intervalo, o horário que ele volta do intervalo e o horário que ele termina o expediente. Só com essas 4 marcações eu consigo saber exatamente quantas horas ele efetivamente trabalhou. Se eu autorizo a pré-assinalação desse intervalo, eu só vou ter o horário de entrada e o horário de saída. E eu não vou saber o que aconteceu nesse período. Pode ser que ele esteja realizando horas extras. Mas esse é o entendimento majoritário, que pode haver pré-assinalização. Algumas decisões dizendo pode haver pré-assinalação do intervalo, do repouso. Mas se houver, compete ao empregador provar qual é o intervalo que o empregado tinha. Ou seja, na prática, é dizer para o empregador, meu amigo, se você pré-assinalar, você está no saldo. Você vai ter que provar, se você não provar, vale o que o empregado disse. Então, algumas decisões nesse sentido, tá? Eu acho até razoável, porque realmente eu comungo do entendimento que o intervalo não pode ser pré-assinalado. Né? Ele deve ser, de alguma forma, controlado. Também se autorizou aqui o controle por exceção, né? O artigo 74, parágrafo 4º, que na minha ótica é um absurdo, né? Você controlar apenas quando há extrapolação da jornada. É inválida a supressão do intervalo, né? Não pode suprimir o intervalo é uma norma de segurança do trabalhador, então precisa ter. Como eu falei para vocês, é possível reduzir um intervalo via negociação coletiva e via autorização do MTE, né? Desde que observadas as normas de organização dos refeitórios e desde que aqueles empregados não sejam submetidos à prorrogação de jornada. Para os empregados domésticos é possível a redução por acordo escrito. E quais são as repercussões jurídicas do desrespeito? A gente já viu, caso o empregado não tenha um intervalo ou tenha um intervalo reduzido, o tempo que foi suprimido do intervalo que ele tinha que ter vai ser pago com o adicional de 50%. Então vai ser o valor normal mais o adicional. É como se fosse uma hora extra ficta. Aqui alguns exemplos. O empregado trabalhou de 8 às 18, com 15 minutos. Se ele trabalhou de 8 às 18, aqui nós temos um intervalo de 10 horas. Ele está trabalhando 9 horas e 45 minutos. Então ele vai ter direito a 1 hora e 45 minutos extra, pelo critério diário, vamos ficar só no critério diário para facilitar, porque extrapolou a jornada de 8 horas, e mais a parcela do artigo 71, parágrafo 4º, que são 45 minutos extras pela falta de intervalo integral.
Ele não teve intervalo de 15 minutos, então foram suprimidos 45 minutos no intervalo dele. Ele vai ter direito a essas duas parcelas, são duas parcelas independentes. Segundo exemplo para vocês verem. Ele trabalhou de 8 às 16 com 15 minutos. Então ele trabalhou aqui, o intervalo é de 8 horas aqui, ó. Ele estava no trabalho, só que 15 minutos precisam ser descontados desse intervalo. Então ele trabalhou 7 horas e 45 minutos. Se ele trabalhou 7 horas e 45 minutos, ele não extrapolou a jornada diária. Então ele não vai ter direito às horas extras, mas ele vai ter direito à parcela do artigo 71, parágrafo 4º, que é pela supressão de 45 minutos extras do intervalo dele. Vai receber isso como 45 minutos extras. Portanto, 45 minutos mais 50% desses 45 minutos. É isso que ele vai receber, de forma indenizada. A reforma trabalhista, ela fez duas alterações no artigo 71, parágrafo 4º. Primeiro, disse que a parcela do artigo 71, parágrafo 4º, é apenas pelo tempo suprimido, pelo período suprimido do intervalo. Antigamente era um intervalo integral. Então, antigamente, aqui, só para a gente ver nesse exemplo de 8 às 16, ele receberia aqui, não 45 minutos, ele receberia todo o intervalo. Era como se todo o intervalo não tivesse sido inadequado. Porque o intervalo de 15 minutos prejudica todo o intervalo. Era essa a lógica. E ainda, antes da reforma trabalhista, a parcela não era indenizada, era salarial. Qual que é a diferença aí? Uma diferença grande, porque se a parcela é salarial, ela vai repercutir no FGTS, 13º, nas férias, aviso prévio, multa de 40% e assim por diante. Agora, com a reforma trabalhista, não. A parcela é indenizada. Indenizada. Então, ela não repercute nas demais parcelas. Também é importante observar que, quando o empregado tem um intervalo reduzido, pode haver uma presunção de culpabilidade do empregador no caso de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Porque o acidente pode ter ocorrido pelo cansaço, porque o empregado não estava recuperando, porque ele estava distraído em virtude do cansaço. O empregado também tem direito, no caso de não concessão habitual de intervalo entre a jornada, de rescindir diretamente o contrato de trabalho, porque o empregador não está cumprindo as obrigações do contrato. E pode ainda sofrer a autuação no Ministério do Trabalho e Emprego. Pode receber uma multa administrativa por não estar fornecendo intervalo, concedendo intervalo integral aos seus empregados. Então, essas são as repercussões jurídicas que nós temos pela não concessão adequada de intervalo. Além do pagamento da parcela do artigo 71, parágrafo 4º, possibilidade de rescisão indireta pelo empregado, e autuação do Ministério do Trabalho. Agora iremos falar do intervalo interjornada. O que é o intervalo interjornada? É o intervalo entre um dia de trabalho e outro. E qual é a duração do intervalo interjornada? 11 horas. 11 horas de descanso entre um dia de trabalho e outro. E se essas 11 horas não forem respeitadas? Se essas 11 horas não forem respeitadas, o tempo suprimido será remunerado como horas extras. OJ 355. Professor, de forma salarial ou indenizatória? Então, pela lógica, deveria ser indenizatório, porque está indenizando o empregado pelo não gozo de um direito que seria o repouso de 11 horas. Mas a OJ fala em horas extras são salariais. Tá? Então, assim, por uma questão de coerência, deveria ser indenizatória. Tá? Mas a OJ ainda não foi alterada. Então, há uma incoerência com a nova redação do artigo 71, parágrafo 4º. Tá? Não faz sentido você pagar de forma indenizada intervalo intra-jornada e de forma salarial intervalo interjornada, não usufruído. Tá? Qual que é a finalidade dos intervalos interjornada? São intervalos maiores que o intra-jornada, porque são 11 horas. Então, aqui o empregado vai ter um repouso maior, né? Claramente um repouso maior. Vai poder se alimentar, vai poder ter momentos de lazer, de convívio familiar e sua sociabilidade. Então, como é um intervalo maior, ele tem, digamos, uma amplitude maior de coisas para fazer.
Quando a gente está falando do intervalo interjornada do último dia de trabalho da semana, aquele que precede, portanto, o repouso semanal, a gente tem que lembrar que, na verdade, vão ser 24 horas do repouso mais 11 horas de intervalo. Então, entre o último dia, última hora, último minuto, último instante de trabalho de uma semana e o primeiro instante da outra, deve haver 35 horas de intervalo, porque são 24 horas do repouso mais 11 horas do intervalo interjornada. E se por acaso o empregado for acionado quando ele estiver no regime de sobreaviso e prontidão? Se por acaso ele está lá no sobreaviso e está sendo acionado para trabalhar efetivamente, em tese, ele deveria ter a observância do intervalo de 11 horas. Aqui ainda não é muito claro. Tá bom, suspende o intervalo interjornada dele, não suspende. Ou depois do último momento que ele trabalhou, já no regime de prontidão tem que ter mais 11 horas. Isso não está muito claro. Mas o fato é que, no mínimo, a suspensão do intervalo interjornada deveria ser feita. Então vamos supor que ele estava lá às 6 horas do intervalo interjornada, faltavam 5 para ele trabalhar. Só que ele trabalhou, ele foi convocado no sobreaviso e trabalhou mais 3 horas. Do término dessas 3 horas, no mínimo, tinha que ter mais 5 horas de intervalo para que ele possa, né, integralizar as 11 horas. Quando não, mais 11 horas depois do término dessa convocação. Né? Mas isso não está muito bem definido na jurisprudência e na doutrina. Senhores, fiquemos por aqui. Né? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, por favor, né, estou à disposição. E no nosso próximo encontro nós trataremos sobre repouso semanal remunerado, feriados, para ainda no encontro posterior falarmos sobre as férias. Agradeço muitíssimo a participação de todos, a paciência com quem tem me dispensado.